Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de teoria dos conjuntos. Caso você ainda não tenha assistido aos vídeos anteriores, aconselho que assista desde o início dessa playlist para vir acompanhando até chegarmos nesse ponto e aproveita e se inscreve aqui no canal. Vamos falar sobre os subconjuntos e também o conjunto das partes. Subconjunto. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A é também um elemento de B. Em outras palavras, vamos dizer o conjunto A. Vamos dizer o conjunto A, os elementos 1 e 2. E vamos ver o conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Eu posso dizer que A é um subconjunto de B, por quê? Porque todos os elementos de A, eles têm em B. Sem exceção, todos os elementos de A pertencem a B. Então, eu digo que A é um subconjunto de B. Ou seja, o conjunto A é formado por dois elementos que são elementos de B. Isso também nos remete à questão da inclusão. O quê? Que A está contido em B. Bem simples, subconjuntos, né? Muito bem, isso é um subconjunto. E agora eu quero que vocês atentem ao seguinte. Vamos supor um conjunto C em que eu tenho esses elementos aqui, ó. 1, abre uma chaves, 1, 2, 3, fecha uma chaves e coloco 4. Olha só que bacana. Eu tenho aqui um conjunto C e dentro dele eu tenho o elemento 1, eu tenho um subconjunto que é o 1, o 2 e o 3 e o 4. E uma coisa que eu tenho que atentar bastante é que esse subconjunto aqui, ele é um elemento de C. Então, dentro do conjunto C, eu tenho um outro subconjunto dentro dele, e esse subconjunto, ele é elemento de C. Ele faz parte do conjunto C. Beleza? Beleza. Eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa. Se eu perguntasse para vocês se o 2, se ele pertence ao conjunto C. Não. O 2, ele não pertence ao conjunto C. Apesar dele aparecer aqui para a gente, ó, ele não é elemento de C. Por quê? Quais são os elementos de C? Os elementos de C é o 1, o subconjunto 1, 2, 3 e o elemento 4. Ou seja, o 2, ele não é elemento de C. Beleza? Beleza. E se eu perguntasse para vocês, o conjunto 1, 2 e 3, ele pertence a C? Claro que ele pertence, porque esse conjunto 1, 2 e 3, esse conjunto do jeitinho que ele está ali, ele é elemento de C. Ele pertence a C. E se eu perguntasse para vocês se o conjunto 1, 2 e 3, se ele está contido em C? Opa, pera lá, eu vou ter que analisar. Esse conjunto, para ele estar contido em C, todos os valores dele têm que ser elemento de C. O 1, ele é elemento de C. Tá aqui. O 2, ele não é elemento de C. E nem o 3. O 3 também não é elemento de C. Então, esse conjunto 1, 2 e 3 não está contido em C.
apesar dele ser um subconjunto dentro do conjunto C, os elementos dele não pertencem a C. Beleza? Não se esqueçam, os elementos de C é o 1, o subconjunto 1, 2, 3, o subconjunto, não os elementos dele, o subconjunto da forma que está ali é elemento de C e o 4 também é elemento de C. Muito bem, isso é o subconjunto. Vamos ver agora o conjunto das partes. Seja um conjunto A. O conjunto das partes de A, representado por P de A, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Opa, pera ali. Vamos pegar um conjunto A aqui. Conjunto A sendo 1 e 5, ou seja, o conjunto A de dois elementos, 1 e 5. O conjunto das partes de A, na prática, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar primeiro o primeiro elemento, 1. Depois eu vou pegar o segundo elemento, que é o 5. Agora eu vou pegar de 2 em 2 elementos, 1 e 5. E, por fim, o vazio. Então, o conjunto das partes de A, abre os chaves, é o 1, fecha os chaves, abre os chaves, o 5, o 1 e o 5 e o vazio. Esse é o conjunto das partes de A. Ah, professor, e se tivesse mais elementos? Beleza, vamos supor que fosse o conjunto B e que ele tenha como elementos 1, 5 e 7. Vamos ver quais são as partes de B. Vou pegar primeiro um único elemento. Vou ficar com 1, vou ficar com o 5 e vou ficar com o 7. Agora eu vou pegar com dois elementos. Vou ficar com 1 e 5, 1 e 7 e, por último, 5 e 7. Agora eu vou pegar com 3 elementos, 1, 5 e 7, e para finalizar, o vazio. Beleza? Então, os conjuntos das partes de B vai ser igual. Abro chaves e vou pegar todos esses subconjuntos aqui e vou relacionar. Beleza. Professor, mas quando tem muito número, será que eu não vou me confundir, esquecer algum, etc e tal? É bem provável, né? O que a gente pode fazer? A gente pode determinar o número das partes de A. Como que vai ser isso? Vai ser 2 elevado ao número de elementos de A. Então, A tem 2 elementos, então vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4. Ou seja, 1, 2, 3, 4 elementos. Número das partes de B vai ser 2 elevado ao número de elementos de B. Quantos elementos B tem? B tem 3 elementos, então vou ficar com 2 ao cubo, que é igual a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Opa, também acertei. Beleza? Beleza. Então, é apenas isso, o conjunto das partes. Vamos agora fazer alguns exemplos para poder encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo? Vamos sim. Olha só. Determine o conjunto das partes de A igual a 1 e 2. Bom, as partes de A vai ser todos os subconjuntos dele. Vou começar com um elemento, então eu fico só com 1, o 2, depois com 2 elementos, 1 e 2, que é o próprio conjunto, e por último, o vazio. Quer ver se está certo? Número de partes de A é 2 elevado ao número de elementos. São 2 elementos, 2 ao quadrado, que dá 4. Tem que ter 4 elementos as partes de A. 1, 2, 3, 4. Muito bem, acertei. Vamos fazer agora as partes de B. Vou começar com um elemento. Vou pegar o 1, vou pegar o 3,
e vou pegar o 5. Vou fazer agora com 2 elementos. 1 e 3, 1 e 5. E por último, 3 e 5. E agora, 3 elementos. O próprio conjunto, 1, 3 e 5. E para finalizar, o vazio. Ah, quero ver se eu acertei. Só saber, número das partes de B vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos de B. Quantos elementos B tem? Tem 3 elementos, então 2 ao cubo, que é igual a 8. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Ou seja, acertei as partes de B. Vamos ver o segundo exemplo e encerrar esse nosso vídeo de hoje. Considere o conjunto A, 1, subconjunto 1, 2, 3, subconjunto 4, 5, 6, 6, 7 e subconjunto 8. Classifique em verdadeiro ou falso. 1 pertence a A? Se é pertence, eu quero saber se 1 é elemento de A. Vamos olhar lá no conjunto A. Olha o 1 aqui, ó, elemento de A. Então, essa aqui é verdadeira. O 1 é elemento de A. 1 está contido em A. Opa, pera lá. Se é contido, quer dizer que é relação entre conjuntos. E 1 não é conjunto. 1 é elemento. Então, 1 não está contido em A. O que seria correto aqui seria que 1 pertence a A, como nós vimos no anterior, não é? 1 é sim. O conjunto 1 está contido em A. Vamos ver. Vamos ver se todos os elementos desse conjunto, se eles pertencem a A. É um conjunto unitário e o elemento é 1. Vamos olhar lá se 1 é elemento de A? Olha ele aqui, ó. Ele é elemento de A. Então, o 1, o conjunto. Então, o conjunto 1 está contido em A, verdadeiro. O conjunto 1 pertence a A, eu quero saber se esse subconjunto 1, se ele é elemento de A, ou seja, se ele aparece exatamente dessa forma aqui, lá no conjunto A. Olha ele aqui, exatamente da mesma forma. Se aparece exatamente da mesma forma, quer dizer que pertence. Se pertence, então é verdadeiro. Eu quero saber se o conjunto 2, 3 e 5 está contido em A. Se eu quero saber se o 2, o 3 e o 5 está contido em A, eu tenho que saber se esses elementos pertencem a A. Vamos ver. O 2 pertence a A? Sim, olha ele aqui. O 3 pertence a A? Sim, olha ele aqui. O 5 pertence a A? Vem um azarado e olha esse 5 aqui e fala que pertence. Não, esse 5 não é elemento de A. Esse 5 ele faz parte desse subconjunto aqui, que é o conjunto 4, 5 e 6. O 5 teria que estar fora das chaves. Ele teria que estar aparecendo aqui, ó. Esse 5 teria que estar aparecendo aqui. Então, o 5 não pertence a A, ou seja, não está contido. Essa alternativa é falsa. O correto seria o conjunto 2, 3 e 5 não está contido em A. 6 pertence a A. Eu quero saber se 6 é elemento de A. Vamos olhar aqui no A se aparece o 6. Ah, ele aparece aqui, ó. Então, 6 é elemento de A. 6 pertence a A. Verdadeiro. 8 pertence a A. Vem alguém e fala, olha o 8 aqui, professor. É, o 8 está aí. Porém, ele não é 8. Ele é o subconjunto 8. Ele é o subconjunto e não o elemento 8. Logo, o correto seria que o 8 não pertence a A. Então, falso. Muito bem. Se ficou alguma dúvida, volta aí. Do contrário, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!